assim: e se eu for vos preparar-vos lugar, virei outra vez. Repita comigo por 3 vezes: virei outra vez. Virei outra vez. Mais uma. Virei outra vez. Mais uma. Virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Sempre dando glória a Jesus, porque a honra é a glória. Meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, é um prazer, um privilégio, uma satisfação divina a gente estarmos aqui fazendo uso e menção da palavra do Senhor. Meus amados, Deus ele colocou uma palavra no meu coração para mim estar fazendo ministração desta palavra. Hoje pela manhã eu estava orando no meu quarto e ajoelhado na beirada da minha cama, de joelhos dobrados. Eu pedi uma palavra para que o Senhor ele viesse confirmar a festividade de hoje. E Deus ele me autorizou a pregar um negócio aqui muito forte, a pregar uma mensagem diferenciada, a pregar uma mensagem que nem todo mundo é fã de ouvir essas mensagens, uma mensagem diferente, uma mensagem que nem todo mundo gosta de ouvir, mas hoje por necessidade você vai ouvir a palavra de Deus. De maneira que eu pedi aos irmãos para que abrissem a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São João. Quando eu vos digo o Evangelho de Jesus, é porque eu estou tomando, eu estou tirando o Evangelho de João e atribuindo a Jesus Cristo, porque seria bem verdade dizer aos irmãos aqui na igreja Dunamis, aleluia, que João ele não tem Evangelho, de maneira que nem Mateus ele tem Evangelho, Marcos esse também não tem Evangelho, Lucas esse também não tem Evangelho, e nem João tem Evangelho. Para quem não sabe, não conhece, o Evangelho em primeiro lugar é de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, segundo escreveu Marcos, segundo escreveu Lucas e que também segundo escreveu São João. Ou seja, os 4 evangelistas eles fazem questão de narrar as histórias mais lindas da Bíblia Sagrada, que fala nos concernente aquele que é, aquele que era e que sempre será. Jesus Cristo é o seu nome. Meus amados e queridos irmãos, o evangelista São João ele começa a escrever o evangelho, aleluia, atribuindo a Cristo, e no capítulo 14 ele começa a conversar e ele começa a dizer, São João 14 do 1 até o 3, ele diz no 1, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque no 2 ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois eu vou vos preparar-vos lugar. No 3 ele disse, se eu vou vos preparar-vos lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A frase acentuada aqui e repetida por 3 vezes mediante a igreja do Senhor, fala-nos concernente a uma promessa, promessa essa que entre tantas e tantas promessas na Bíblia Sagrada, aleluia, a promessa, o termo virei outra vez, na minha simples e humilde opinião, é uma das maiores promessas que eu como servo e adorador de Jesus poderia ouvir. A promessa que Jesus ele voltaria, a promessa do retorno de Cristo, aleluia, ele disse virei outra vez, a promessa da qual fala nos concernente ao dia em que Jesus ele esteve na terra, ele subiu e prometeu, aleluia, voltar para arrebatar o seu povo, voltar para arrebatar a sua igreja, irmão, e é dentro desta palavra e dentro desse termo virei outra vez que eu quero tematizar a mensagem de hoje à noite. Evangelista Miqueias, qual é o tema da sua mensagem? Eu quero pregar sobre a volta de Jesus. O tema é
conversar com os seus discípulos. Ele chamou os seus discípulos. Lucas 24:49. Em primeiro lugar ele disse: ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que nos altos vós sejais revestidos com poder e grande glória. Jesus, ele reforçou a promessa que ele retornaria. Ele reforçou a promessa onde? Ele reforçou em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, 9, 10 e 11. Ele disse: mas vós recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e vós servireis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ele reforçando a promessa. Os galileus estão atentos nas palavras de Jesus, estão atentos no falar de Jesus. Versículo 9, a Bíblia diz que ele começa a subir em direção aos céus, de maneira que ele começa a subir. Os galileus estão olhando para Jesus para perguntar aonde é que ele vai. Será que ele vai pegar um avião? Será que ele vai derrubar um passarinho? Ele está subindo para o céu. A Bíblia diz que as nuvens começam a esconder a pessoa de Jesus, e a Bíblia diz que Jesus, ele é ocultado. Quando Jesus é ocultado pelas nuvens, a Bíblia diz que apareceu dois varões vestidos de branco e mencionaram: varões galileus, por que é que vocês estão olhando para cima? Da mesma forma que Jesus subiu, da mesma forma ele voltará. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E após o cumprimento da volta de Jesus, quando Jesus ele voltar e que a igreja do Senhor for arrebatada, a terra vai passar pelo caos, a terra vai passar pelo choque, a terra vai passar pelo período chamado de tormento eterno, ou seja, grande tribulação. É nesse período em que o profeta Joel ele começou a profetizar. No capítulo 2 e no versículo 30, ele disse: mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. No 31 ele disse: aleluia, o sol se converterá em treva, a lua se converterá em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mas no 32 ele disse: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo para a glória de Deus Pai. Irmão, Jesus ele está voltando. Jesus ele está voltando. É a palavra diferenciada. Aleluia. Hebreus capítulo 10 versículo 37, a Bíblia diz que ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir ele virá e não tardará. Jesus ele está voltando. Jesus ele está voltando. Jesus ele está voltando. E ele está voltando. E essa palavra é uma palavra diferenciada, porque eu aprendi dentro da Bíblia Sagrada, pastor Israel, que quando Deus ele fala alguma coisa, ele cumpre a sua palavra. Quando Deus ele promete alguma coisa, quando Deus ele promete alguma coisa, ele cumpre com a sua palavra. De maneira que ele disse em Números 23 e 19, ele disse: Deus não é um homem para mentir, e nem é filho de homem para se arrepender. Porventura falaria eu alguma coisa e não faria, ou diria eu e não confirmaria? Quando Deus ele fala alguma coisa, ele cumpre. Ezequiel capítulo 12 versículo 28, Deus
irmãos, está voltando. E o lugar está preparado. Foi por isso que ele disse que o lugar está preparado. De maneira que ele disse em Mateus, aí encaixa, Mateus 25 e 34, a qual ele disse: vinde, benditos de meu Pai, que possuí a terra, o reino que é por herança, aleluia, e que está preparado desde a fundação do mundo. Vamos, sabe o que acontece? Acontece que o lugar está preparado. A terra é nossa por herança. O lugar já foi preparado. Agora faço eu uma pergunta para você. O lugar está preparado, mas você está preparado? Você já se preparou? Você está preparado? Porque a terra, o céu já está preparado. Porque o retorno de Cristo não vai demorar. O retorno de Cristo, ele não vai demorar. Será, aleluia, num abrir e fechar de olho. Paulo disse, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, ele disse que pode ser num abrir e fechar de olho. É por isso que aqui fica a pergunta: o lugar está preparado, mas você, será que você está preparado para subir naquele dia em que Jesus ele voltar? Eu faço a pergunta porque, aleluia, dentro da Bíblia eu encontrei que o profeta Amós, ele disse no capítulo 4 do versículo 12: prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Jesus, ele está voltando, ele está voltando, ele está voltando, ele está voltando, ele está voltando. E essa mensagem aqui, irmãos, é uma mensagem diferente, é uma mensagem diferenciada, de maneira que é pouco pregado em muitos púlpitos, em muitos altares. Ninguém quer pregar mais sobre a volta de Jesus, ninguém quer falar mais sobre a volta de Jesus, porque segundo alguns pensamentos, pregar sobre a volta de Jesus não arranca a glória da igreja, não arranca a aleluia da igreja, não arranca quem está na carne, quem está no espírito. Quando escuta que Jesus está voltando, a reação é outra. Ele abre a boca, ele levanta a mão, ele rasga o grito, ele joga a glória para cima. Jesus recebe lá em cima, derrama o seu espírito para baixo, e adore, 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 adore. É pouco pregado. E eu tenho que ser sincero, não podemos tapar o sol com a peneira. O sol não dá para ser tapado com peneira. A mensagem da volta de Jesus está sendo muito esquecida. As pessoas pouco pregam sobre isso. As pessoas pouco pregam sobre o retorno de Cristo. Aleluia. Infelizmente está alimentando a igreja do Senhor com comida requentada em micro-ondas. Deixa eu falar um negócio. A igreja do Senhor, ela é noiva, ela é ela não pode comer comida requentada em micro-ondas, ela não pode comer, infelizmente está se alimentando com a mesmice. Está me perguntando aí o meu embaixar, mas é que acontece que infelizmente estão pregando a mesma coisa, a mesma
Jesus, Ele está nos alertando, Ele está nos alertando, e Ele está despertando a igreja do Senhor para que ela venha acordar, porque Apocalipse, capítulo 13, versículo 13, a Bíblia diz: quem tem ouvido ouça o que o Espírito ele diz para a igreja. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando para o seu povo, está falando para a igreja. Ele está falando concernente à sua volta, Ele está falando concernente, aleluia, aquele grande dia, aleluia. A gente tem que estar preparado para o arrebatamento da igreja, para o retorno de Cristo, porque Cristo, Ele não tarda em vir, assim como a Bíblia diz em Mateus 24 e 37, 38, 39. A Bíblia diz: assim como foi nos dias de Noé, que o povo comia, bebia, casava-se e dava-se em casamento, até o dia em que Noé ele entrou na arca e não perceberam, assim também há de ser a vida do Filho do Homem. Jesus, Ele está voltando. Apocalipse 22 e 12: esquecendo bem, o meu galardão está comigo para entregar cada um segundo a sua obra. Jesus, Ele está voltando, 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 Ele está. Glória a Deus. O diabo não vai conseguir arrancar esta esperança da igreja. Jesus não vai permitir que essa esperança seja arrancada, porque infelizmente, após, aleluia, desde o século 20, aleluia, essa esperança é a esperança mais forte que acende e incendeia os nossos corações acerca do retorno de Cristo. Esta é a maior promessa que Jesus ele nos prometeu. Esta é a maior promessa que Jesus ele falou, que ele viria e que ele retornaria. E como eu vou falar um negócio aqui para você, eu passei por aí, eu percebi que algumas pessoas estão esquecendo do retorno de Cristo. Não está pegada, não está com o seu alicerce colocado com a sua esperança no retorno de Cristo, não está alicerçada com a sua esperança na volta de Jesus. Porque você diz isso? Porque pregando lá no Pernambuco, eu percebi que a esperança de alguns pernambucanos não está na volta de Jesus. Onde é que está? Eles empenham a sua esperança na cara de um boi. Eles colocam a cara de um boi na porta da sua casa, pinta a cara de preto, as pontas do chifre de vermelho. Segundo eles, ele coloca aquilo na porta da sua casa para repreender o olhar, para repreender o urucubá, para repreender macumba.
14, ele disse: também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, e ele em sua profecia dizia: eu vi o Senhor voltando com milhares e milhares de santos naquele dia. Irmão, Jesus, ele não tarda em vir. Jesus, ele não tarda em vir. Ele está voltando, ele está voltando. Ele está à porta e ele bate. Ele está à porta e ele bate. Ele está voltando, ele está voltando. Ele está voltando. Meu Deus do céu, que negócio é esse, Jesus? É muito forte a palavra do Senhor. Irmãos, e essa esperança não vai ser arrancada da igreja. O inimigo não vai conseguir arrancar a esperança de Jesus. Ele está voltando. Ele está voltando. Jesus, ele está voltando. O lugar está preparado. Vinde receber por herança, porque está preparado. O retorno de Cristo vai acontecer. O retorno de Jesus, a volta de Jesus, ela vai acontecer. E é necessário, irmãos, que a gente esteja alicerçado com a nossa vida no altar, com a nossa vida buscando a Deus, assim como disse João, capítulo 4, versículo 24, ele disse que Deus é Espírito, e importa que nós o adoremos em Espírito e em verdade, que a gente possa estar apegada com a nossa fé, com a nossa esperança em Jesus e no retorno dele, porque pode ser no piscar de olho, pode ser. Eu vou falar um negócio para você, irmãos. A Bíblia diz, Mateus 24 e 36. Porém, naquele dia, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão unicamente o meu Pai. É por isso que a gente tem que estar preparado para a volta de Jesus, porque ninguém sabe o dia e a hora em que Jesus ele vai voltar. É por isso que a gente tem que estar preparado para o arrebatamento da igreja. É por isso que a gente tem que estar preparado para o arrebatamento, porque porém aquele dia e aquela hora ninguém sabe. Mateus 24, 42. Vigiai e aleluia, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Irmão, é dentro desse versículo que eu analiso a tese, aleluia, como aconteceu aqui em São Paulo. Não adianta dar data para a volta de Jesus, ninguém sabe o dia em que ele vai voltar. Não adianta inventar data, pode dizer que ele veio no dia tal. Eu me lembro muito bem, um grupo de jovens no centro de São Paulo, 1999, aleluia, dia 31 de dezembro de 1999, 11h30 da noite, um casal de jovens, um bando de rapaziada, eles se vestiram todo de branco e esperaram da meia-noite. Quando chegou a meia-noite, eles começaram e esperaram o relógio rodar. Quando deu meia-noite, aquele grupo, aquela caravana de jovens e mulheres, eles estavam gritando: termil passou, de 2000 não vai passar, termil passou, de 2000 não vai passar. E eles gritavam: de 1000 passou, de 2000 não vai passar. Não adianta dar data para a volta de Jesus, ninguém sabe. Estamos há 11 anos e 11 meses e 12 meses, porque hoje é primeiro, segundo as palavras deles, que a besteirada que eles falaram. Estamos há 11 anos e 12 meses dessas palavras. Agora deram uma nova data para a volta de
Jesus. É uma nova data para o retorno de Cristo. E alguns metem fraca, infelizmente, está até caindo nesta. Agora, viram que Jesus não ia voltar em 2000. Agora adiaram a data da volta de Jesus para 2012. De maneira que eles colocaram até um filme no ar. Você já ouviu falar desse filme? 2012. Fomos avisados. Segundo o autor do filme, eles estão a mencionar que no dia 12 de janeiro de 2012, a Terra vai entrar em caos. Porque a Terra vai sair da sua rotatória de destino, a sua rotatória de costume, e vai entrar na rotatória da Lua e na rotatória do Sol. Ou seja, a Terra ela vai entrar em mesmo caos. E segundo a lei do calendário maia, segundo eles mencionam, os autores do filme, eles mencionam que a Terra vai chocasear e vai entrar na mesma linha em o Sol e a Lua. Ou seja, vai ser esmagada de um lado pela Lua e de um lado pelo Sol. Ou seja, enquanto a Terra ela for chocada, aleluia, pela Lua, e quando for chocada não vai sobrar nada. A Terra vai entrar em caos, vai entrar em catástrofe. Segundo eles, Jesus está voltando nesse dia. A Terra vai se acabar. Mas deixa eu falar um negócio aqui, antes que chegue o dia 12 de dezembro de 2012, eu tenho um recado para falar. Eu não estou esperando Jesus para 2012. Eu estou esperando. Ele pode ser hoje, depois desse culto. Ele pode voltar, ele pode voltar, ele pode voltar. Pode ser hoje. Eu não estou esperando para 2012. Pode ser hoje, pode ser hoje. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Ora vem, ora vem. E começa a mensagem aqui, irmãos. É a mensagem diferente. É a mensagem que ninguém quer pegar. É a mensagem que segundo eles não dá golpe, não dá para arrumar agenda. Que mensagem é essa? É a mensagem verdadeira. Não adianta eu pregar uma mensagem aqui, você pular, você rodar, e quando sair do culto alguém chegar para você, o que foi pregado, e você não saber responder o que foi anunciado na mensagem. Essa mensagem aqui é uma mensagem diferente. É uma mensagem que nem todo mundo gosta de ouvir, mas querendo você ouvir ou não, Jesus está voltando. Querendo você ouvir ou não, Ele está voltando, Ele está voltando, Ele está voltando. Jesus está voltando. É a mensagem que não dá para arrumar muita agenda. É a mensagem diferente, mais objetiva, sincera e verdadeira. É uma palavra diferente. Existe uma necessidade da gente ouvir esta palavra. Alguém que dá essa palavra. Mateus capítulo 4 e versículo 4, a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ela não é mentira, ela é verdade. João 17:17, a Bíblia diz: santifica-os na verdade, porque a tua palavra ela é verdade. A Bíblia diz, Jeremias 23:29, ela não é fogo, mas é martelo. A Bíblia diz: a minha palavra não é como fogo, mas é como martelo quando bate na penha, esmiuça. Ela é doce ao meu paladar. Salmo 119, versículo 103, a Bíblia diz: só com doce é a tua palavra, ó Senhor, ao meu paladar. Ela é lâmpada para iluminar os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105, a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, ó Senhor. Hebreus capítulo 4 e versículo 12, a Bíblia diz que ela é viva, ela é eficaz, cortante, penetrante, tem espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir juntas e medula, e é alta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Que palavra é essa? É a palavra da volta de Jesus.
agora.